Agora a gente fala de política. Bem-vindo, Felipe, mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite, Rafaele. A gente começa falando, de política no âmbito estadual. Finalmente, a ação de investigação judicial eleitoral, a AIJE, que tinha como réus Ricardo Coutinho e Lígia Feliciano, saiu, 5 anos depois. 5 anos depois saiu e num momento importante politicamente, Eles ganharam numa margem apertada, 4-3. Então isso politicamente foi importante, até porque ano que vem nós temos eleições para prefeituras e é um caminho aí que a gente não sabe como é que vai ficar, se o Ricardo Coutinho ele volta para tentar a prefeitura de João Pessoa, porque caso ele tivesse sido de fato acusado lá, dependendo da sentença, ele poderia ter ficado inelegível por até 8 anos. E a sentença foi revogada e ficou em apenas uma multa para ele de R$60 mil e para a atual vice-governadora Lígia Feliciano de R$30 mil. Ficou resumida isso a sentença deles. Exatamente. Inclusive, eu tive a oportunidade, eu estive lá, cobri essa AIJE, a sessão de hoje, só esse ano era a 4ª, e aí, ao final, a corte, eles demoraram bastante para entrar num consenso quanto às multas. Exatamente, mas não deixa de ser uma vitória, politicamente falando, para Ricardo. Uma multa é melhor do que a inelegibilidade. Inclusive, a defesa do PSDB já disse que vai recorrer da decisão. Não esperado, né? Exatamente. E o direito, ele dá margem a isso. Então, tem instâncias superiores e aí cabe ao PSDB, que foi quem se sentiu lesado nessa ação, de recorrer a instâncias superiores até onde o direito permitir. Eles estão no seu direito. Felipe, você falou de eleição municipal, Sim. Falta mais de um ano aí, mas a gente já vê muita movimentação de bastidor. Pré-candidato é o que não falta. É verdade. E o que é interessante é que nós respiramos muito a política aqui no Nordeste. Então, sai de uma eleição, nós já respiramos outra, até porque nós temos grupos eleitorais muito consolidados aqui na Paraíba. Então, é um candidato que foi vencido para deputado federal, mas que vai sair como candidato a prefeito ou vereador. Então, nós temos um jogo político muito forte aqui na Paraíba, que fica nessa alternância aí. Praticamente nós temos aí disputas eleitorais de fato na Paraíba a cada 2 anos. Então, eu percebo isso como um problema, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se dedicar de fato à política, a fazer política de fato. Ficam presas apenas à eleição. E eleição não é política. Antes da gente falar do nosso estimado presidente, Sim. Parece que o Lucélio Cartacho vai receber alta em breve. Isso. Vai receber alta em breve, Boa notícia, porque independente de qualquer situação, a questão de saúde dele foi muito grave, tanto que foi removido para São Paulo para poder se recuperar aí. Então é uma boa notícia, não só do ponto de vista político, que talvez possa ser até um possível candidato. Não sei até que ponto é viável essa campanha dele aí, porque talvez ele tenha saído fragilizado dessas últimas 2 derrotas eleitorais consecutivas. Exatamente. Então vamos ver até que ponto é viável essa eleição dele. Egito, tem polêmica envolvendo o nosso presidente? Parece até que estamos dando a mesma notícia de novo. Exatamente. Parece que estamos nos repetindo, mas infelizmente o nosso presidente ele é uma máquina de proferir coisas absurdas. E essa semana ele, mais uma vez, ele proferiu algumas. A mais peculiar delas foi a respeito do pai do atual presidente da OAB, em que ele afirmou, disse, se você quiser realmente saber a verdade, não é o que está ali. E ele ironizou a Comissão Nacional da Verdade. Ele disse, que aquilo ali é tudo bobagem, que aquilo não valeu a pena. O assunto está repercutindo muito. Muito, internacionalmente, inclusive. E não só esse, como a outro comentário que ele fez sobre o massacre que houve lá no Pará, que foram 57 mortos nos presídios lá, numa guerra de facções. E o que ele falou foi, se você está achando ruim, pergunte às famílias daqueles criminosos que estão lá dentro. Ou seja, ele está dando o aval para que crimes como esse sejam cometidos. E aí o que é interessante nós vemos pessoas comemorando isso e ficam chocados, por exemplo, quando o Estado Islâmico decapitava pessoas e colocava
a mostra lá. E o que foi que esses presos fizeram no Pará? Decapitaram 16 pessoas, 16 presos, né, e ficaram lá. Eu vejo como os dois como atos de barbárie, infelizmente comemorados pelo presidente. Egito, é polêmica em cima de polêmica, não dá tempo nem a gente se recuperar, e aí a oposição é pano para manga mesmo. E eu vou lhe dizer, Rafael, ele tem sorte por estar pegando uma oposição muito fragilizada, porque a oposição de fato hoje no Brasil ela está muito fragilizada a nível federal. Então assim, talvez, se tivéssemos uma oposição mais forte, quem está fazendo de fato a oposição é o próprio governo. São seus próprios aliados. O que chama a atenção é que até um dos seus grandes defensores, o João Dória, o governador de São Paulo, ele criticou essa posição do Bolsonaro em relação à postura dele com relação ao presidente lá da OAB, porque o pai dele também foi perseguido político. Então, nós estamos vendo aí até pessoas que estavam próximas dele abandonando o barco. Muito bom ter você aqui conosco, viu? Até a próxima semana. Até semana que vem, Tchau. Viu?